começar uma live aqui. Eu acho que tem muita coisa aqui pra a gente conversar. Esperar entrar mais gente aí. E aí, Roberto, tudo bom? Boa noite. Começando aqui uma live aqui, rapidinho agora. Quer dizer, não sei se vai ser tão rápido, né? E aí eu queria contar com a ajuda de vocês. Tá certo? Boa noite aí quem tá chegando. Que aconteceu muita coisa hoje, né? Dia de hoje, de ontem pra hoje, né? Então a gente vai tentar comentar aqui e esperando por perguntas de vocês também. Eu estava querendo fazer hoje essa live diferente, né? Com perguntas de vocês sobre esses acontecimentos todos. E é claro que eu vou comentar aqui algumas coisas também, né? Evidentemente. Mas assim, também muito relacionado também a pergunta de vocês também, que vocês gostariam de fazer, que vocês podem fazer aqui pelo chat também, para a gente ir começando essa live aqui, porque tem bastante coisa pra gente falar, né? Eu tava vendo aqui nesse minuto a live pelo. E aí, Isabel, tudo bom? Aí, estamos aqui na live, né? Vamos continuar aquela conversa, né, que a gente estava tendo pelo Zap, né? É interessante. Enfim, tô pedindo que as pessoas que vão chegando coloquem aqui no chat, se quiserem, né, se sentirem à vontade. Colocar aqui as perguntas, os temas para a gente debater aqui hoje, para a gente conversar aqui hoje. A gente estava conversando ali, né, lá pelo Zap, coisas interessantes. Então vamos trazer para cá, abrir esse espaço aqui para a gente colocar aqui algumas coisas, né, que eu acho que é importante nesse momento. Muita coisa aconteceu hoje. Como eu estava dizendo, eu estava vendo a live do Terça Livre agora, né? E sempre é assim, é interessante a gente demarcar esse espaço, né? Que eles estão sempre num modelo de inverter as coisas, né? Dizendo que não são fascistas, dizendo que esse movimento antifascista é que é fascista, todas essas estratégias que a gente já conhece, né? Então, a Isabel estava inclusive colocando, né, que nessas inversões, né, por falar em inversões, que é uma coisa que a gente deveria debater também aqui, como é que essas informações relativas à direita estão chegando nas pessoas mais simples também, né? Como é que isso está impactando no homem comum, que é o que a gente costuma falar por aqui, né? Nomear, às vezes as pessoas não gostam, né? O pessoal todo tem um pouco de resistência a isso, mas eu acho que tem uma série de coisas estratégicas que precisam ser colocadas, né? Em relação a essa ideia, né, de homem comum, e que eu já venho falando isso aqui há bastante tempo, né, nessa transformação do espectro político brasileiro, né, de uma forma geral, que aconteceu, que vem acontecendo paulatinamente desde o mensalão para cá, né, são o que, os 15 anos mais ou menos, né. Então é mais do que e aí, Tony, tudo bom? Mais do que na hora da gente fazer uma em cima disso que vem acontecendo nesses últimos 15 anos. A gente tem que a gente tem que entender as coisas, tentar entender as coisas como um movimento que não é um movimento natural. A gente tem que reconhecer quais foram as mudanças que aconteceram no espectro político brasileiro, porque elas aconteceram. Principalmente entre as pessoas mais pobres. É preciso se tematizar sobre isso, é preciso se pensar sobre isso, né? Como é que essa mensagem, que essa direita que está no poder, como é que essa mensagem chegou ao povão? É isso que a gente devia estar debatendo, né, nesse momento. Isso é o que é o mais necessário, isso é o mais importante, na minha concepção, pelo menos na minha opinião, que a gente deveria estar debatendo nesse momento. E não só o governo Bolsonaro em si, mas como é que esse processo deu no governo Bolsonaro, no caso, né? Eu acho que é essa que
É isso que a gente precisa entender e senão eu acho que as nossas ações políticas elas vão ser infrutíferas, né? Toda a vida ela vai ser não vai ter um resultado porque a gente não está tratando do problema da forma como ele é realmente. Porque você tem que ver como foi que ele se constituiu para a gente chegar nesse ponto que a gente está. Então, eu acho extremamente necessário que a gente faça essa reconstrução desse processo todo, né, de 15 anos para cá. Né? Isso aí é uma das coisas mais importantes que a gente pode tá colocando, né, que a gente pode tá fazendo, né, nesse momento. Então, porque existe um pensamento comum, né, que foi construído durante todo esse tempo e que mudou o espectro político brasileiro, né? Isso transformou o espectro político brasileiro. O que nós temos na política hoje, o eleitor de padrão médio que nós temos hoje aqui no Brasil, a configuração dele mudou, ele já não pensa desse jeito. Do jeito que a gente achava que ele pensa. A gente pensa, a gente tem uma sensação, tem uma tendência a achar de que a pessoa... Adriano, tudo bom? A gente tem uma tendência a achar que a pessoa de uma classe menos favorecida, de uma classe mais baixa, ela necessariamente vai defender os valores da esquerda, necessariamente ela vai ser de esquerda. Esse é um erro que a própria esquerda comete repetidas vezes. Por exemplo, eu estava até conversando com o Adriano, que é professor, ou era professor, né? Não sei se ainda é professor de enfermagem da Unifor, não sei se ele ainda está por lá, mas ele era professor de lá, né? Da aula no curso de saúde mental. Então eu estava conversando com ele agora nesse minuto. Esse é um dos motivos que eu resolvi fazer essa live também. A gente discutindo, eu coloquei um post lá. E aí, Rosane? Eu coloquei um post aqui no meu Face, dizendo especificamente essa coisa que eu acho que é repetitivo na minha fala, mas é porque eu vejo que demora muito para as pessoas entenderem justamente essa modificação do espectro político aqui no Brasil nesses últimos 15 anos. Então são 15 anos que você está dentro desse processo, no mínimo, e muita gente da esquerda ainda não entendeu, ou ainda não caiu a ficha, ou ainda não enxergou o que é que realmente está acontecendo no Brasil hoje. Pela própria forma que as pessoas da esquerda têm de pensar. Pela própria forma como a esquerda está acostumada a pensar. A forma como a esquerda está acostumada a pensar hoje é extremamente ineficaz para essa questão do governo Bolsonaro, para enfrentar o governo Bolsonaro. Veja só, vou dizer de novo. A forma de pensar que a esquerda tem, a forma de pensar que a esquerda constituiu durante sua história, ela é extremamente ineficaz para lutar contra o governo Bolsonaro. Com as armas que a esquerda tem hoje, com a forma de pensar que a esquerda tem, ela não consegue. Porque o próprio é um problema. Eu vou dar vários exemplos aqui hoje em relação a isso. Eu estava me lembrando desse exemplo do Adriano, que eu ia falar, e já me lembrei de outro. Então eu vou falar, mas já começando falando nesses dois exemplos aqui. De por que é que a maneira de agir da esquerda não tem esse impacto, tá certo? Não tem mais esse poder sobre as pessoas mais simples. A esquerda não tem essa ascendência. Quem tomou o lugar da esquerda, né, foi a igreja evangélica, né, a que ocupou o lugar que, por exemplo, os sindicatos ocupavam, né? E aí vamos falar um pouco mais sobre os motivos disso também. Então, como eu estava dizendo, dando o exemplo lá do Adriano, que eu acho que daqui a pouco ele aparece aí, que é o da Unifor. Então, como eu estava dizendo, então o primeiro exemplo é esse. Eu coloquei lá o post que mostrava o simbolismo do Bolsonaro andando a cavalo ontem.
eu coloquei e eu coloco isso muito claramente. Eu falo assim, pessoal, ele montar cavalo sinaliza para o povão. Aí eu vejo as pessoas fazendo um certo malabarismo argumentativo, não sei da onde, para tentar contra-argumentar. Tipo assim, às vezes eu acho que é uma certa luta contra a realidade. É você não querer aceitar o jeito que as pessoas mais simples pensam e agem. Isso só faz fortalecer o Bolsonaro. Você não aceitar a forma como as pessoas mais simples pensam, você querer ditar como é que a pessoa mais simples deve pensar, você acaba perdendo espaço político por conta disso. Terceiro ponto, também, que a esquerda ela erra bastante. Quando ela se coloca numa condição de fazer um certo proselitismo político com relação às classes menos favorecidas, quase como uma colonização do pensamento. Só aí jaz uma grande dificuldade, cria-se e o povão. Na medida em que a esquerda chega, de uma certa maneira, para mudar a mentalidade daquela pessoa. Não sei se vocês compreendem isso que eu estou querendo colocar aqui. Eu vou dar alguns exemplos que talvez fique mais fácil. Mas, por exemplo, muitas vezes, quando você se aproxima da esquerda, não são todos os partidos que são assim. Mas, às vezes, quando você se aproxima, você tem que criar ali, às vezes, radicalmente, ideologicamente, a pauta do partido. Você tem que estar 100%, não sei se vocês já passaram por isso, né? Não sei se vocês já andaram. Tem alguns partidos de esquerda que são assim, que o sujeito ele tem que aderir a um pensamento. Boa noite, Diogo. Não é isso, Diogo? Você tem que aderir a um pensamento de esquerda, né? É como se fosse um ritual de iniciação. Aí eu pergunto, quem é que da classe trabalhadora está a fim de fazer isso? Porque nesse momento a pessoa ela não se sente acolhida. A pessoa, o próprio trabalhador pobre ele já tem o seu sofrimento. Todos nós temos, o trabalhador pobre tem muito mais. Todos nós temos o sofrimento. E nós temos uma necessidade humana que nós temos de ser acolhidos no nosso sofrimento. Então, quando você vai chegar num lugar desse, num partido desse, né, no momento em que você sente necessidade de ser acolhido, na verdade você vai ter que dar alguma coisa. Você está com o seu desamparo, com o seu sofrimento, e aí quando você chega lá, você vai ser cobrado de uma certa maneira, né? Uma cobrança subjetiva. Inclusive, não, você ainda vai ter que aderir a esse nosso pensamento aqui. Bem diferente, de uma certa maneira, porque claro que eles cobram também, eles cobram dinheiro, mas a igreja evangélica. Bem diferente faz a igreja evangélica. Que a igreja evangélica, a primeira coisa que ela faz é acolher a pessoa no seu sofrimento. Coisa que o partido de esquerda não faz. O partido de esquerda você tem que entrar em um certo discurso anticapitalista, contra o capital, não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer um monte de coisa, tem um monte de regra que o sujeito tem que seguir, e o sofrimento dele, como é que fica? Né? E o sofrimento dele, como é que fica? Nessa história. Essa necessidade básica do ser humano de ser acolhido, como é que fica? Né? Então, primeiro, é uma questão do funcionamento, da mentalidade, da forma da organização fechada, rígida, que os partidos de esquerda normalmente têm. Literalmente você tem que se filiar, né? No sentido de você estar submetido a uma certa ordem ali. Sem necessariamente você vai entrar numa luta.
Você já está meio fraco, você já está meio combalido, né? E você vai entrar na luta. Pessoal, se vocês quiserem perguntando e colocando alguma coisa aqui no chat, viu? Podem colocar, que a ideia é que hoje a gente faça aqui um certo bate-bola. Então o primeiro ponto é esse que eu estou querendo dizer, né? Sobre essas dificuldades que se interpõem na medida em que o sujeito ele se aproxima, né? E muitas vezes ele não é acolhido quanto pessoa. Ele é acolhido para virar parte do partido, né? Muitas vezes. Estou dizendo que o partido também tenha que ser psicólogo. Mas eu acho que vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer. É diante da necessidade que o sujeito tem, né? Então, essa é uma primeira questão. Uma outra coisa que eu estava falando com o Adriano, aqui também, que ele chegou, que eu estava citando ele aqui também, foi um dos motivos que eu coloquei isso aqui, essa live também, que é a outra questão também, eu estou falando de uma questão geral, tipo assim, de que o pensamento de esquerda, muitas vezes, ele peca na comunicação com as pessoas mais simples, com as pessoas mais pobres. Por que, aquela velha história que eu sei, a pergunta de sempre, por que é que as pessoas mais pobres, as pessoas mais simples, uma boa parte delas, para não dizer talvez uma maioria, nessa pesquisa que saiu agora pelo Datafolha, na semana passada mostrou isso, inclusive, que 36%, a maioria dos apoiadores do Bolsonaro tem apenas o ensino fundamental, né? Então isso que eu estou dizendo é numérico, não é uma questão que as pessoas... É incrível como as pessoas têm resistência a escutar isso, é impressionante. É incrível essa resistência que as pessoas têm. Muitos aqui não têm, mas as pessoas normalmente têm muita dificuldade. Já fui xingado, inclusive, aqui pelo Face, uma coisa horrível, né? Como é que você diz isso às pessoas? Como se as pessoas pobres necessariamente fossem de esquerda, e elas vão morrer assim, e elas vão morrer assim. Elas já nasceram de esquerda e vão morrer de esquerda, né? E na verdade a coisa não é assim. Então a primeira coisa que eu falei foi em relação à questão da filiação ao partido, em contraposição à questão da igreja evangélica. Como é que por quê? Porque o pobre hoje ele aderiu à igreja evangélica. Ele não se sente representado nas instituições políticas de esquerda tradicional. Hoje existe um movimento entre as pessoas mais simples fortíssimo contrário à esquerda, capitaneado inclusive pelas igrejas evangélicas. Mas isso é um fato. O Bolsonaro hoje com 33% de apoio, isso representa 45% do eleitorado. Ou seja, isso é um segundo turno, tranquilo. Exatamente a mesma numérica que ele teve na eleição de 2018. Ou seja, ele já estaria reeleito, porque ia ser exatamente o mesmo processo. Até porque a esquerda tem quem, enquanto pessoa, para fazer agora um projeto político agora. Porque o Bolsonaro ele foi lançado pelo Olavo em 2014. 4 anos antes, o Olavo de Carvalho lançou a candidatura do Bolsonaro. Lá em setembro, em agosto de 2014. Quando ele disse que ele ia votar no Aécio, porque a sociedade brasileira não tinha um candidato cristão conservador. Porque se tivesse um candidato cristão conservador, ganharia a eleição. Não deu outra. Vocês vão frescar com o velho, dizendo que o velho não sabe de nada. Essa mania de querer achar que... Outro defeito que eu acho que a esquerda tem, de achar que só a gente é que sabe de tudo. Como é que a gente sabe de tudo e não está no poder? Como é que a gente é os bonzão, que o povo ama a gente e quem está no poder não é a gente? Será possível que não tem né? Não tem uma lógica aí não isso aí? Essas coisas acontecem assim, as pessoas acontecem assim por acaso. Então assim, as pessoas têm essa mania, essa coisa de querer, na minha concepção inclusive, de querer encobrir esse assunto, de não querer falar, isso é um tabu. Essa transformação do espectro político brasileiro é um tabu na esquerda, não se fala disso.
Se fala de qualquer assunto, só não se fala desse. Existe um silêncio, parece que existe um acordo tácito para não se conversar sobre isso. E quando alguém fala, essa pessoa é atacada. É engraçado isso, né? Então, ou seja, é difícil a gente estar falando porque a gente fala só, muitas vezes. Eu falo sozinho, né? Eu falei durante muito tempo, agora menos, né? Eu estou falando para algumas pessoas. Há um tempo atrás, eu falava só. Por isso que eu nunca abri live nem nada, né? Porque ninguém acreditava, inclusive, nas coisas que eu vivia repetindo, que eu vivo repetindo isso há muitos anos. E é incrível como mesmo com o Bolsonaro no poder, eu mesmo repetindo, as pessoas não entendem. Por quê? Por que isso acontece também? Porque é isso que eu estou falando aqui, inclusive. Existe esse padrão mental. Essa ideia que foi construída de pessoas, né? Da forma como a esquerda encara o proletariado, como se chama. Que inclusive, se você for ver ao pé da letra, não quer ser chamado assim, não quer se ver assim. Então, voltando àquilo que a gente está falando no começo, que eu estava falando com o Adriano agora há pouco, né? Recentemente. Então, assim, por exemplo, o que é que dialogaria então com o povão? Né? Já que esses modelos aqui são errados, que eu estou apontando, esses modelos da esquerda são errados, quais seriam os modelos que dão certo? Qual é o modelo que está dando certo? Está aí no poder. É muito simples você perceber qual é você não querer enxergar. A gente é levado a ter um certo sentimento elitista em relação, de superioridade muitas vezes em relação às pessoas mais simples. Esse pensamento de esquerda, de uma certa forma, inclusive as pessoas mais simples, mais pobres, elas encaram isso como um pensamento elitista e não a direita. É um pensamento pedante, existe uma certa empáfia por você saber as coisas que você sabe. Você se sente diferenciado de uma certa maneira. E aí você despreza completamente a forma como as pessoas mais simples pensam. E você acha que você tem o poder, por exemplo, de chegar para elas e dizer do jeito que elas devem fazer, do jeito que elas não devem fazer. O que foi que aconteceu com essa eleição dele? Essas pessoas aí foram lá e votaram nele, assim, não, nós não queremos a esquerda dizendo o que a gente deve fazer, não. A gente quer um cara que não diga o que a gente deve fazer. A gente quer um cara que acolha a gente do jeito que a gente é. Quem é essa pessoa? O Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Ele cria uma identidade. O sujeito, as pessoas precisam. Nós aqui, os bonzão, os bichão, né? Temos uma série de garantias e direitos inalienáveis, inclusive o direito à identidade. Essas pessoas, nem isso elas têm. O que é que o Bolsonaro imaginariamente, inclusive, oferece para elas? Justamente essa questão, esse direito à identidade. Quando ele está voando de helicóptero, rapaz, existe coisa mais os anos 80 aqui, quem era nascido sabe que é um laço social que foi criado com o Schwarzenegger e o Sylvester Stallone como modelo de masculinidade. Rapaz, isso é uma identidade, cara. Nós tivemos isso, o Roberto aqui, o Adriano, né? O Adriano Dash não, porque não era nascido na época, talvez, né? Mas o Roberto, acho que viu isso, né? Isso era o Adriano também. Era um modelo de identidade masculina. Qual é o modelo de identidade masculina que a esquerda oferece? Coloquem aí. Quem? O Lula. Mas o Lula ele tá fora desse barco. No caso, né? O Lula ele tá fora desse barco. Ele não tá. O Lula tem que descansar, inclusive, né? Acho que já pegaram pesado demais com ele, né? 2 anos de prisão não é brincadeira. É muito complicado. Enfim, quem é que, tirando o Lula, né? Quem é essa figura que ocuparia esse lugar de uma referência de masculinidade? Não tem, pessoal, não tem. Masculinidade é importante, identidade, Adriano. Ele está montado no cavalo, é a mesma coisa que ele está voando de helicóptero, é a mesma coisa. Isso aí nós é que temos que descer do salto de achar que as pessoas pensam como a gente. O povão não pensa como a gente, não tem a mesma formação, não tem a mesma vida, não assistiu os mesmos filmes, não leu os mesmos livros, são pessoas completamente diferentes.
Elas gostam disso. São pessoas que viveram, muitas delas, no interior, uma vida simples, uma vida rústica. É esse personagem que o Bolsonaro encarna. Se bem que não é bem um personagem, ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa simples, ele é essa pessoa que veio do interior, veio de fazenda, é militar. Isso é super importante para o povão. Ele é um símbolo de masculinidade. Vocês não entendem isso, às vezes as pessoas não entendem isso. Como isso é importante na constituição de qualquer pessoa. Fora isso, existe a própria figura paterna dentro dessa constituição, dessa nossa contemporaneidade recente, dos anos 60 para cá. Essa questão paterna, ela foi diluída. De propósito, muitas vezes, propositadamente. Essa questão do pai, essa figura paterna, essa figura, uma figura que é universal. Que o Lula, evidentemente, ocupou muito bem esse lugar. E os líderes carismáticos, todos, eles ocupam esse lugar. O fato é que esse é um lugar psíquico, Adriano. Então, é muito simples. Ou você ocupa, ou vem alguém e ocupa. Isso não é questão de classe social só. Isso não é questão só de ter conhecimento ou não. Isso é uma necessidade psicológica. Agora, quando a pessoa está numa situação de desamparo, de necessidade, essa figura, ela fica mais... a necessidade dela de ter essa figura forte, ela se torna mais... A pessoa fica mais necessitada ainda dessa figura. Por isso que normalmente, se você prestar atenção, esses líderes autoritários, eles surgem no momento de crise, que é quando as pessoas estão mais necessitadas, quando elas estão mais precisando, quando esse desamparo está insuportável. E o que é que acalma esse desamparo coletivo? Uma pessoa que sirva de referência. Normalmente uma virilidade, uma pessoa que represente uma força. Uma pessoa que represente a virilidade. O que é ele montado no cavalo, meu Deus do céu? Oh, meu Deus, cara. Pelo amor de Deus, isso é óbvio. Vocês acham que ele vai passear de cavalo em Brasília porque se ele tem carro? Raciocínio. Ele sabe disso. É porque isso é tão claro, isso é tão óbvio. Para nós não. Para nós a gente vive nessa coisa de desconstruir as coisas, de teorias, não sei o quê. Ah, mas esse mundo que a gente vive não existe não. Isso aqui é uma coisa entre a gente aqui, 5 ou 6. Tem 57 milhões que não pensam assim, no mínimo. Inclusive, uma outra das 500 coisas que eu queria falar hoje, é que esse movimento dos 70%, eu não sei se vocês sabem, não sei se está tendo algum problema no chat, que hoje não tem ninguém comentando, né? Mas enfim, por exemplo, a pessoa que começou esse movimento dos 70% era um empresário sócio do Paulo Guedes, né? Que estava ali junto com o Ciro, que o Ciro resolveu pegar ele para... Então assim, quem foi que disse que nós somos 70%? Tudo diz o contrário. A própria pesquisa, inclusive, diz isso. Se fosse uma eleição hoje, ele teria 45% dos votos válidos. Onde é que está esse 70%? Entendeu? Então, eu acho assim, tudo na esquerda ela é levado no campo da imaginação. Você imagina que o pobre é de esquerda. Você imagina que tem 70%. Você imagina que aquele ato do Bolsonaro andar a cavalo é ruim para ele. E você imagina tudo errado. Porque nada disso está certo. Se você olhar friamente para a coisa, você vai ver que nada disso, que esse pensamento é puramente imaginário. Como é que ele teria 70% hoje, se com 33% de apoio, ele na eleição teria 45%? Cadê 70%? Isso não existe. Isso é uma enganação. Tudo isso é uma enganação para deixar a gente despreocupados. Todas essas bobagens que vocês veem pela internet
É uma tentativa de deixar a gente abobado. É para deixar a gente, é para tranquilizar a gente. E nesse momento, tudo o que a gente menos tem que fazer é se tranquilizar. Esse não é o momento para você se tranquilizar. Esse momento aqui é para você se conscientizar e ver o que é que você vai produzir em termos de luta política. E não se acalmar. Então essa estratégia é velha. Né? Essa estratégia de você dizer, não, nós... E é sempre o mesmo discurso. Eu tive até uma discussão, não tem ninguém lá no grupo não, né? Mas eu vivo enchendo o saco de uma pessoa lá com essa conversa. Quando a pessoa vem dizer, ah não, mas o Bolsonaro ele vai sair. Aí sair é uma porra que ele vai. Vai sair porra nenhuma. Com esse apoio que ele tem, com essa imagem que ele passa, que coaduna com a necessidade que as pessoas mais simples têm, como é que ele vai sair? Tanto é que se você for pensar em alguma espécie de golpe, aí é muito provável que o golpe não aconteça. Pelo que eu estava percebendo aqui pelas redes deles, né? É muito provável, inclusive, que isso não aconteça. Porque eles têm todo o poder nas mãos. Eles têm todo o poder político. Eles têm todo o poder político. E eles têm todo o poder ideológico, né? Eles têm toda a condição ideológica de conduzir as pessoas, o povão principalmente. Então eles não estão muito preocupados com isso não. Só se tiver alguma coisa do STF, né, que dê continuidade a esse processo. E aí eu queria só chamar a atenção para uma outra coisa, que uma das coisas que pode levar alguma instabilidade é essa questão com a Sarah Winter, né? Porque na quarta-feira ela foi intimada a depor e na intimação estava escrito que se ela não fosse por livre e espontânea vontade, ela teria que ir coercitivamente. Ela disse que não iria, né? Então isso aí vai criar, é possível, eles fazem isso, né? Eles trabalham com estratégia, né? Eles sabem tudo o que estão fazendo, né? E eles não estão ali, por exemplo, com esse que acho que é o quarto ponto que eu acho também que lasca a esquerda, é esse ideal riponga, que tem a ver com essas coisas todas imaginárias, de você imaginar um mundo belo, um mundo bom, todo mundo é pacífico, todo mundo é legal, não tem problema nenhum acontecendo no mundo. É uma coisa assim, para mim isso é o pior que pode acontecer. E uma dessas questões é essa, que a esquerda ela se perdeu na luta política justamente quando resolveu fazer isso, quando resolveu trabalhar somente a questão da afetividade. E é muito engraçado que enquanto a esquerda estava preocupada em desenvolver essas coisas afetivas, a direita estava se armando. É uma coincidência muito grande, né? É uma coisa assim impressionante. Enquanto a esquerda estava se infantilizando e se sensualizando, a direita estava se endurecendo e se armando. Quem é que está no poder hoje, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer, que essas transformações, elas vieram acontecendo nesses 15 anos e não é possível que as pessoas não tenham percebido que nada disso tenha ocorrido. Se está nos nossos olhos, está na nossa frente. A eleição do Bolsonaro é um recado muito bem dado do povão a certo estilo de vida. Por exemplo, eu estava comentando no manifesto que foi escrito por artistas intelectuais. Aí eu pego e pergunto, eu não sei nem qual foi a pessoa que eu falei. Eu pego e pergunto, assim, a Dona Maria está sentada lá no bairro, que tem um grupozinho de zap, ela tá nesse manifesto? Não tá. Essas pessoas não têm influência nenhuma. Caetano Veloso, Chico Buarque. Só tem influência numa certa elite intelectual. No povão, ninguém sabe quem é Fernanda Montenegro, Djavan, né? Eles não têm a mínima ideia de quem sejam essas pessoas. Então, esse mundo imaginado nos anos 70, nos anos 80, que deu na Constituição e etc., hoje
é o contrário desse pensamento que rege o país, e não só em termos da estrutura governamental, mas o povo colocou essa estrutura governamental lá por conta disso. É isso que eu digo e as pessoas não querem entender. Houve uma transformação, vou dizer pela enésima vez, houve uma transformação na mentalidade política do brasileiro, que influenciou as escolhas dele. Bolsonaro foi votado. É importante entender isso. Se você entender isso, você entende o resto. Né? É muito simples. Então, é isso que a gente está tentando colocar aqui. Né? Falando aqui algumas coisas, né? Assim, inadvertidamente, mas vendo como é que vai ser esse panorama, principalmente nesses últimos dias, com relação a essa história da Sarah Winter aí também. E tentar pensar isso, né, de uma maneira mais ampla, principalmente levando em consideração, dando esse destaque, de que houve uma transformação política no Brasil há 15 anos que isso está acontecendo, e só quem resiste muito a não querer entender é que não percebe isso que está acontecendo. Que a eleição do Bolsonaro foi um recado desse homem. O Bolsonaro é o homem comum no poder. É o carpinteiro, é o borracheiro, é o estivador, é o policial, é o Uber. É esse pessoal que vota no Bolsonaro. E as suas respectivas companheiras e tal, que pensam do mesmo jeito. Ou seja, é o povão. É o povo mais simples. Inclusive essa pesquisa mostrou isso. Então, como eu estava falando antes, fora isso, como é que a esquerda... Por que a esquerda não consegue... Por que a esquerda perdeu espaço nesse público especificamente, nas pessoas mais simples, nas pessoas mais pobres? Como é que a esquerda perdeu? Foi assim que eu comecei essa live aqui hoje, eu estou explicando exatamente isso. Porque a esquerda ela coloca barreiras. Para que a esquerda coloca barreiras. O cara ele já tem que ser de esquerda para poder. O cara ele já tem que estar, ele tem que se filiar, tem que assinar não dá para o cara simplesmente, por exemplo, ir lá no partido, assistir alguma coisa e ir embora. Não, o cara tem que o cara tem que ter uma coisa ali que ele... Entendeu? Então, essas estruturas partidárias de esquerda, elas têm que mudar urgentemente. Elas têm que se abrir a esse novo momento, a essa nova configuração que as pessoas têm, principalmente os mais simples, principalmente os mais pobres. Para conseguir andar politicamente nesse país, a esquerda vai ter que fazer isso. Vai ter que se deselitizar, vai ter que se desintelectualizar. A esquerda é muito elitista e é muito intelectualizada. Desse jeito, não tem jeito. Tá certo? E se tiver alguém, viu, Adriano, que suba em um cavalo, deixa subir. Eu não sei andar a cavalo, vai parecer falso. Mas se tiver alguém que saiba, coloca. Não tem problema nenhum. Qual é o problema disso? Né? Não existe problema nenhum em relação a isso. Então eu acho que a coisa passa por uma percepção, né? Uma percepção que a esquerda ela perdeu esse contato com o povão dentro desse processo. Não percebeu essa transformação que aconteceu nesse e se afastou do povão. Quem é que se aproximou do povão? A igreja evangélica e esses grupos de extrema direita, acusando a esquerda de uma série de barbaridades, série de coisas esquisitas, né? Uma madeira de piroca, não sei o quê, né? Tudo para criar um pânico moral, né? Para que as pessoas aceitassem as ideias deles, que são claramente fascistas, como dá para você perceber muito facilmente. Não precisa ser muito inteligente para você perceber isso. E as pessoas encamparam esse projeto. Agora, elas não encamparam esse projeto porque ele é fascista em si. Eles encamparam esse projeto por conta disso, esses vários fatores que a gente está falando aqui. É fascista para nós. O povo não sabe quem é Mussolini, quem é Hitler. O povo não sabe de nada em relação a isso. Né? Não tem nenhum conhecimento mais aprofundado sobre isso. É como eu estou lhe dizendo, a esquerda, para ela sobreviver, ela vai ter que se desintelectualizar e vai ter que se deselitizar.
Se tiver que subir no cavalo, sobe. Se tiver que andar de helicóptero, ande. Tá entendendo? Se tiver que jogar bola, jogue. Se for uma coisa natural de você, faça. Essa coisa de você tratar o povo de forma distante é o que criou essa distância entre o povo e a esquerda. Né? É isso que eu estou querendo dizer. A esquerda perdeu o contato com o povão. Perdeu o contato com o homem mais simples. E isso foi terrível para todos. Nós estamos pagando um preço muito alto por conta disso. Os caras foram lá e ocuparam esse espaço. Pronto. E aí? Como é que você faz? Você vai continuar com essa postura elitista? Reproduzindo esse discurso intelectualoide? Né? Somos todos muito, muito inteligentes, mas não estamos no poder. Não temos poder nenhum. Né? Veja, inclusive, que eles estão se aproximando aqui de Fortaleza, né? Vocês veem aí como é que está a pressão em cima do governo Camilo e em cima do governo do Roberto Cláudio. Né? Então, esse é um momento de reflexão com relação aos destinos e aos rumos que a esquerda tomou e qual é o caminho que ela deve tomar. Ela deve se modernizar. Ela precisa mudar o discurso, a compreensão de mundo. Isso é extremamente necessário para poder se aproximar das pessoas e não criar uma barreira. Né? E não criar uma barreira. O sujeito com o WhatsApp, o sujeito comum com o WhatsApp, ele tem poder, ele ganhou poder. O Zap deu poder ao homem comum. E ele elegeu o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil. O WhatsApp deu poder à pessoa mais simples. Ela não precisa mais assistir televisão, nem ser influenciada por algum intelectual babaca tipo eu, entendeu? Ela mesma pode fazer as coisas, entender o mundo da forma como ela quiser. Se é fake news ou se não é ela que decide. Então não é mais a estrutura partidária somente que vai conseguir se aproximar desse público. Você vai ter que ter outras estratégias para você se aproximar dessas pessoas. Vai ter que ser criativo. Sair do lugar comum. Deixar a zona de conforto. De repetir, por exemplo, as mesmas ladainhas. O capitalismo. Toda a vida essa porra, puta que pariu, cara. Toda a vida essa história. Não muda não isso aí. A gente está enfrentando outra coisa. E os caras batendo nessa tecla aí, nessa história, querendo destruir o capitalismo. Como é que você vai destruir? Me diga aí como é que você vai destruir o capitalismo. Se em 17 não conseguiu, vai conseguir agora? Como? Isso é loucura. Né? Você pode fazer o diabo, mas destruir o capitalismo. Como é que você vai destruir o capitalismo, rapaz? Com bomba atômica? Rapaz, é uma pessoa ser muito cega mesmo. Por exemplo, no sábado. Foi sábado? Foi o lançamento daquele foguete ali? Aquele foguete, pessoal, não é a NASA. Aquela é uma empresa privada, a empresa do Elon Musk. Como é que você vai acabar com o capitalismo se os caras estão aumentando? Agora esse vírus é que deu uma destruída boa, né? Nessa lógica do capitalismo. O vírus ele acabou com tudo, né? Aí então, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande por conta disso. Mas o capitalismo ele é um vírus também, né? Ele sobrevive, ele se modifica. Né? Então como é que você vai acabar? Não vai acabar assim, né? Na minha vida, na minha existência eu vou acabar. Vai acabar porra nenhuma. Né? Você vai desviar o assunto do ponto que deve ser tratado, que é justamente essa ligação da esquerda com o povo. Porque enquanto você fala só de capitalismo, você não está falando do povão. Que muita gente, eu acho que da esquerda, não gosta do povão. É a verdade que deve ser dita. Não quer se aproximar porque também não gosta. Porque tem um olhar elitista para as pessoas mais simples. Não tem a humildade de chegar para uma pessoa e tratar ela da mesma maneira, de igual para igual. Não tem. Tem sempre a coisa de querer colonizar a pessoa com o pensamento. Não ver a pessoa como ela é. Quem é que a igreja evangélica ela não pergunta de onde você veio, ela simplesmente acolhe.
Muitas vezes o partido de esquerda não. Primeiro ele vai analisar você para ver se ele acolhe você ou não. Isso não vai dar certo. Você não tem a menor possibilidade de dar certo. Vai dar errado. Quem modificou e quem abriu esse espaço muito, e que é assim, particular também, é o Lula. Então o Lula fez uma diferença na esquerda. Veja que a esquerda nunca conseguiu governar o país. Só conseguiu com o Lula. Por quê? Porque ele tem essa característica. Ele é um cara do povo, ele fala como o povo, ele bebe como o povo bebe. Beber cachaça dialoga com o homem mais simples. Você tem um presidente que anda a cavalo, ou você tem um presidente que bebe cachaça, entendeu? Que anda com isopor na cabeça. Isso dialoga com o povão. O que não dialoga é esse discurso muito polido que muitos da esquerda têm e querem continuar se mantendo nesse espaço, nesse lugar. Isso não vai dar certo. Escrevam o que eu estou dizendo. Isso não vai dar certo. Nessas eleições municipais, agora, nós estamos nos aproximando, porque a pandemia vai acabar, etc. Vai diminuir, né? Vai abrir tudo, em algum momento vai abrir, né? Nessas eleições municipais, aqueles que não modificarem o discurso e que quiserem tratar, talvez, o mais pobre como alguém que você pode simplesmente colonizar, você está lascado. Porque, como eu disse, a pessoa mais simples, com o Zap na mão, com o celular e com o Zap na mão, ela tem poder, ela faz o que ela quiser ali dentro. Com fake news ou sem fake news, ela vai formar a opinião dela, ela mesma, sozinha, sem depender de partido, sem depender de intelectual velho besta como eu, seja com quem for, ela vai fazer em cima dela, com a família, com o marido, com não sei quem. É assim que vão ser, assim que serão decididos muitos votos no Brasil nessa próxima eleição. A partir do grupo de Zap da família. Preste bem atenção nisso. Muitos votos vão ser decididos no Brasil, bastante votos, muitos votos serão decididos aqui no Brasil dentro do grupo de Zap da família. Isso é fundamental a pessoa entender. Não vai ser simplesmente aquela propaganda política. Oh, meu Deus do céu, aí não tem condição. Aí não tem condição. Né? Você achar que a propaganda política... Não, pessoal, aí é demais, né? Aí é você não entender mesmo de nada do que está acontecendo no... Você não viu nada nesses últimos 15 anos. Você está morando em outro planeta. Ou então você é doido. Né? Para você não entender que a conjuntura de 300 ela é diferente de diversas maneiras. E aquela pessoa que tiver mais antenada, conseguir fazer essa leitura de conjuntura mais acertada, ela vai sair na frente, né, nessa eleição. Aquela pessoa que for repetir os discursos do Lula de 89, lá na Praça José de Alencar, tá lascado. Né? Tá lascado. Se você for repetir o discurso da esquerda dos anos 80, agora nessa eleição de 2020, ó, para você, ó. Fumo. Fumo, você vai levar muito fumo. Você tá lascado. Entendeu? Então, por quê? Porque exatamente o Zap, essas novas redes sociais, deram poder às pessoas que você não tem controle sobre isso. A não ser que você vá lá, a não ser que você ocupe esse espaço. Também, que você consiga controlar, que essa é a discussão que está acontecendo no STF em relação a essas fake news e tal, é justamente por conta disso, porque o Zap ele tem uma importância fundamental nessa eleição. Teve, inclusive, as redes sociais, não o Zap, né? Na primeira eleição do Obama, teve na eleição do Trump e teve e continua tendo no bolsonarismo, que é onde nós estamos aqui agora. Né? Então, não dá para achar que simplesmente porque você vai utilizar as mesmas estratégias antigas que você não vai conseguir fazer isso mais hoje. Não é isso. Né? Então, pessoal, era mais ou menos isso, né, resumidamente, que eu estava querendo falar
Aí eu queria ouvir de vocês, eu não estou conseguindo ver comentário nenhum aqui, não sei porquê. Né? Acho que é porque ninguém está comentando, né? Só pode, né? Não sei aqui, vou apertar um botão aqui e ver se não, as coisas... Não, né? Então vou voltar. Né? Enfim, é isso, né? Eu estava querendo colocar essas questões, porque algumas pessoas me provocaram. Eu vi uma postagem que a Isabelle, que eu acho que ela não está mais aqui, colocou lá, que era uma frase do Benito Mussolini. Aquela frase que o próprio Bolsonaro ele reproduziu aí, né? Que eu não estou lembrado bem qual é a frase. E ela pegou isso assim para mim, ela disse assim: Cristiano, isso aqui foi um motorista de ônibus. Que é isso que a gente está falando aqui. Que o discurso que eu acho mais delirante de todos, eu acho mesmo, isso eu admito, eu digo na cara da pessoa. O discurso mais delirante de todos é achar que foi a elite que elegeu o Bolsonaro. Uma pessoa dessa, se ela fosse candidatar, ela está lascada. Ela não sabe de nada do que aconteceu nesse país nos últimos 15 anos. Nada. Essa pessoa não sabe de nada. A pessoa dizer que a elite elegeu o Bolsonaro, essa pessoa não sabe absolutamente nada do que aconteceu no país nos últimos 15 anos. Ela morou em Marte, ela não morava aqui no Brasil. Simples assim. Né? Foi o motorista de ônibus que elegeu o Bolsonaro. Foi o carpinteiro, foi o sapateiro, né? Foi o índio. Foi o estivador. A dona de casa. A tiazinha do Zap. Esse exemplo que eu estava dando aqui. Esse pessoal que vota no Bolsonaro, porque se identifica por conta disso que eu estava falando lá. Inclusive, um exemplo que eu acho que aglutina esse pensamento todo é essa questão da masculinidade, que a esquerda não oferece masculinidade. A esquerda não oferece virilidade. A esquerda não serve de referência por conta disso, inclusive, porque ela não é viril. Agora que você está vendo esses movimentos, veja só, a esquerda é tão antiviril que ela terceirizou a sua virilidade. A esquerda é tão pombalesa que terceirizou a sua masculinidade. Terceirizou para quem? Para as torcidas organizadas. Isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Precisa a esquerda terceirizar a sua ação política, porque não vai para o confronto. Eu já estava vendo aqui, a nossa, eu tinha marcado para o dia 6, e eu aqui me emocionando, achando que eu ia levar umas cacetadas lá também, ia dar umas cacetadas também. Mudaram para o dia 7 para não entrar em confronto. Rapaz, essa esquerda não vai entrar no poder nunca. Sabe quando é que vai entrar no poder? Nunca. Né? Não existe isso de você evitar confronto. Não existe isso. Se você evita, você já perdeu. Se você quer evitar o confronto, você já perdeu. Você não está preparado para a luta. Você não está preparado para lutar. Se você quer ficar toda hora evitando o confronto, toda hora evitando o confronto. Né? Então, isso não serve de referência para o povo, isso não serve de nada. Então, nós somos completamente inúteis para o povão. Nós não temos importância nenhuma, zero. Zero. A gente não faz a menor diferença. Por conta de todas essas questões que eu estou falando aqui desde o começo. A gente chegou depois, né? Mas eu estou falando isso aqui desde o começo. Né? Essa mentalidade da esquerda cria uma série de barreiras para que o povão se identifique, para que o povão, inclusive, se aproxime. Como é que você vai fazer política sem um povão? Nunca. Nunca. Quando é que você vai conseguir montar uma... Você precisa do povo para você fazer política. A política é para isso, né? Inclusive. A política não é um monte de intelectuais falando sobre os conceitos marxistas, não. Essa é a visão de política que muita gente da esquerda tem, é discutir marxismo. A ação política de muita gente da esquerda hoje é discutir marxismo. É o que se entende por ação política. Ficar discutindo marxismo eternamente.
Aí faz o simpósio sobre o que, sobre o Marx, aí vai lá. Tal. É isso, a luta da esquerda hoje é essa. Foi o que aconteceu. O povo, não, isso aí não serve de referência. Foi que o povo foi atrás de uma referência. Você precisa, todo mundo precisa de uma referência. Todo mundo precisa disso. Quem está numa situação de desamparo, mais ainda. Foi o que o povo fez. Foi se abraçar com quem estava oferecendo essa referência, meu amigo. É muito simples. Tem um cara ali discutindo Marx. Tem outro andando de cavalo e andando de helicóptero. É claro que eu vou nesse do cavalo, porque ele me demonstra força. Ele me passa segurança. Ele me passa aquilo que eu não tenho. Então eu vou com ele. Né? E não adianta quem está atrás ficar gritando fascismo, é fascismo, é fascismo, porque o povo vai morrer abraçado com quem servir de referência para ele. É essa a questão. Porque, como eu gosto de dizer aqui, que é uma frase que é atribuída ao Foucault, né? Que eu gosto sempre de repetir essa frase, porque, evidentemente, se eu repito é porque as pessoas não entendem. Somente de esquerda, né? Que não existe vazio de poder. Ou você ocupa, ou vem alguém e ocupa no seu lugar. Não existe vazio de poder. O poder, ele existe para você usar. Se você não usa, vai alguém e usa. Se você tem uma lógica pacifista, vá fazer que nem aquele eremita lá de Santa Catarina. Vá para o meio dos matos. Distante de todas as pessoas. Porque conviver entre pessoas é conflituoso. É conflito. Na política, como diria o Clausewitz, né? É a guerra por outros meios, né? Não é isso que ele diz? Não sei se eu estou exatamente no que ele disse, mas é mais ou menos isso. A política é a guerra por outros meios. Então, quem está na política está em guerra. A direita deixa isso muito claro. A direita deixa isso muito claro. A esquerda não, ela quer fantasiar que existe uma sociedade sem conflitos. Né? É evidente que isso não vai dar certo nunca. Porque isso não existe. Não existe sociedade sem conflito. Não existe ser humano sem conflito. Inclusive seus conflitos internos que você tem, que todo mundo tem. Então, toda essa construção da esquerda, na minha concepção, está errada nesse ponto aí. Essa coisa de ficar imaginando que nós somos 70%, que nós não somos. Que o pobre nasce, vive e morre de esquerda. É um revolucionário. Também é mentira. Né? Essas coisas todas, ao invés de ajudar esse imaginário que é constituído pela esquerda, ao invés de ajudar, ele prejudica a esquerda, na minha concepção. Porque você fica distante da realidade, você cria uma realidade fantasmática, uma realidade fantasmagórica, uma realidade que não existe, você se apega a ela como você se apega ao seu ursinho carinhoso. Isso me parece que a esquerda ela sofre de carência afetiva. Porque você fica falando essa coisa afetiva, toda hora afetiva. Né? Quando é que você fica falando muito de uma coisa, a esquerda tudo é afetividade. Então, né? Eu estava pensando em botar um anúncio no Facebook assim: procura-se pessoa de esquerda, pessoa que gosta de bater, de dar chute no olho, de dar chute nos ovos, de enfiar o dedo no olho, entendeu? De machucar. Tô atrás de pessoa de esquerda assim, aí bota embaixo: proibido, pessoa que gosta de se abraçar e de se beijar. Pronto, proibido. Tem que ter gente para lutar, tá certo? Depois a gente se abraça, faz uma suruba, uma mega suruba gigantesca para comemorar, mas até lá não. É preciso ter pessoas que tenham o ânimo de luta, que queiram lutar, que queiram enfrentar, que queiram dar porrada. É isso que a esquerda precisa, nesse momento. É gente que tenha coragem, né? É gente que queira enfrentar mesmo, com força, e vencer isso daí. E não ficar nessa história, não sei o que, não vamos marcar no outro dia, não vamos entrar em conflito, não. Senão tem a menor possibilidade de dar certo. Né? Então, assim, só fazendo esse desabafo aqui, né? Tem muita gente aí nesse negócio. E é isso. Aí eu queria ver se vocês colocaram alguma coisa aí, mas eu tô vendo que parece que vocês não estão podendo colocar, não sei porquê, né? Eu não sei nem se vocês estão me escutando direito. Também eu sei que tem 11 pessoas assistindo aí, pelo menos. Mas ninguém colocou nem nada, né? Mas então é isso. E eu vim aqui para
vocês colocassem alguma pergunta, né? Alguma coisa sobre esse acontecimento. Eu falei muito, né? Falei um monte de coisa aqui. Mas eu queria que vocês colocassem alguma coisa. Alguém tem alguma questão aí disso que está acontecendo? Né? Eu fiz esse panorama, né? Muito rápido, né? Para coisa que estava me preocupando, né? Somente nessa questão de achar que, sim, o Bolsonaro ele está fazendo essa coisa de andar a cavalo, né? E tal, isso aí não, né, não representa nada. Não, pelo contrário, representa muito, né? Então era mais ou menos isso que eu estava querendo falar, né? Se vocês quiserem colocar alguma coisa aí, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma questão, me xingar, né? Que eu acho que chegou a hora também, né? De me esculhambar, falar alguma coisa aí, né? Enfim, era isso, mais ou menos, né? Tava querendo colocar aqui dessa trajetória desses 15 anos, que eu acho que eu sempre vou estar falando sobre isso, né? Sempre esse assunto é muito recorrente, né? Essa apatia da esquerda, os motivos que separam, que fizeram com que o povão se distanciasse da esquerda e fosse se abraçar com o Bolsonaro, né? De que nós não somos 70% nem a pau, que nós não somos nem 10%, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência disso e tentar ser tentar o máximo que se puder a realidade das coisas. Eu acho que isso facilita muito, né? Eu acho que é uma construção, é um modelo de pensamento que eu acho que é uma coisa, uma mentalidade que a gente tem que mudar mesmo. Eu vivo dizendo isso, vou morrer dizendo isso. Porque eu acho que isso não vai mudar agora não, vai demorar muito para que isso mude. Eu acho é isso. Por isso que eu fico dizendo, né, que nós vamos ter mais uns 14 anos de governo Bolsonaro aí, nós estamos o quê? 2, né? Vamos ter mais uns 14 anos de governo Bolsonaro por conta disso, porque vai demorar muito para que talvez uma nova geração de esquerda venha a propor essas mudanças, né? A fazer essa mudança de mentalidade, de se aproximar das pessoas mais simples sem cobrar nada delas, aceitá-las do jeito que elas são, abraçá-las do jeito que elas vêm, respeitar do jeito que elas são, sem você querer colonizar as pessoas, seja de que maneira for, né? Que a gente tem muito essa postura colonialista das nossas crenças em relação às pessoas mais simples, e isso evidentemente que afasta as pessoas. Isso é óbvio, né? Principalmente quando você está muito cheio de razão e você, por ser de uma classe social diferente, você em si já é uma barreira para o povo mais simples. Exatamente pelo fato de você não fazer parte da mesma classe social. Então, quem é esse cara que não é da minha classe social, que chega dizendo para mim o que eu devo ser, o que eu devo fazer? As pessoas hoje já não têm mais isso, não. Elas já têm outras opções e que elas podem se informar, que elas podem questionar aquilo que você está falando. E é isso que está acontecendo e é isso que a esquerda tem que perceber. Esses movimentos que começaram com essa questão das redes sociais e o quanto que isso impactou não só na mentalidade das pessoas, mas na forma de como que essas pessoas se expressam também. E da forma como elas atuam politicamente. Então era basicamente isso que eu queria colocar, tá certo? O pessoal não fez nenhuma pergunta aí, que eu acho que vai fazer depois, talvez, né? Mas aí eu vou encerrando aqui por hoje, né? Essa live mais rapidinha de hoje, né? Então, vamos fechando por aqui e na próxima a gente continua mais. Tá certo? É isso aí. Valeu.